Para mim é um prazer e uma alegria imensa estar aqui com os irmãos. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana de Vicente de Carvalho, em Guarujá, uma igreja amada, querida e que tem feito a diferença onde ela está inserida. E nós somos chamados para isso, para fazer a diferença. A liturgia muito boa do culto, onde mescla, viu, Thales? Deus te abençoe, mescla a ideia reformada na citação do credo, no canto dos hinos, mas traz consigo também uma ideia contemporânea, com os louvores e o ritmo do louvor sendo cantado. Mas eu achei muito interessante um negócio que eu não atentei aqui a primeira vez que eu vim. O símbolo da igreja. Eu fiquei abismado com esse símbolo. Esse símbolo declara uma coisa muito forte. A igreja, ela é sustentada pela palavra, é uma igreja onde prega a cruz, mas é uma igreja que sabe aonde está. Está em uma cidade onde tem um símbolo também, que é a uva. E isso dá uma conexão muito grande. E a igreja ela tem de se conectar cada vez mais e fazer a diferença de forma profunda. Eu sou conselheiro bíblico e, como tal, então, penso muito em doenças psicossomáticas e essas coisas, e ver na liturgia sendo lido o texto de Filipenses 4, do 1 a 9, alegra muito o meu coração, porque esse texto é muito salutar, principalmente para quem vive sofrendo com ansiedade. É um texto que deveria ser lido por nós muitas vezes no ano. E não só lido, mas meditar nas implicações desse texto e na profundidade de como podemos ser libertos desse sentimento de preocupação antecipada. Mas também é lindo ver o louvor cantando músicas bíblicas cristãs, onde Cristo é exaltado, mas quando fala a respeito do homem, fala a respeito do que Cristo fez pelo homem, e a afirmação repetidas vezes, eu sou quem Deus diz que eu sou, é assim? Isso é lindo em um mundo em uma crise de orfandade. Nós lembrarmos quem somos. Somos filhos de Deus. E é bonito a igreja e pedagógico cantar e expressar verdades como essa, que traz muita cura à alma e alívio extraordinário ao coração, aos temores e às dificuldades da vida, sabendo que quem somos? Somos filhos de Deus. E isso é lindo. Thales, Deus abençoe pela igreja, 37 anos, que bênção. Deus abençoe você que tem servido essa igreja, que Deus possa trabalhar cada vez mais na sua vida e através de você, e também em especial na vida do Thales e da sua família, a Raquel, a filha, o filho, em nome de Jesus. Eu amo muito o Thales e a sua família. Ele era um dos mais novos da sala, vai fazer ainda 40 anos, né? E eu era um dos médios lá na sala, já próximo dos mais velhos. E sempre o Thales tinha uma serenidade muito grande, foi presidente da nossa turma durante muitos anos, e nós dizíamos que ele seria presidente da IPB, e vai ser um dia, né? Lembra disso, não? Lembra disso? Então está conosco também, veio comigo lá de Guarujá, o irmão Felipe. Por favor, fique em pé, Felipe, aí. É um jovem lá da igreja, solteiro, trabalhador. Fica a dica. Mas
E nós convidamos também o Juliano e a Suelen, que eles foram membros da nossa igreja, estão morando aqui em Jundiaí, para estar conosco. Por favor, Juliano e a esposa. Que bênção, Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado pela presença e por aceitar o convite. Bom, irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 6, ou ligar o seu smartphone em modo avião, e para você não ficar preso nas mensagens que chegam, né? Isaías 6, nós iremos ler todo o texto e vamos fazer essa leitura alternada. Diz assim a palavra de Deus, alternada da seguinte forma: eu lerei um versículo, os irmãos lerão o outro. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então disse ele: vai e dizei a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desassoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de tudo assolada. Mas se ainda fica a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebito e como carvalho, dos quais, depois de derribado, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Que o Senhor, nos nossos corações, aplique a porção da palavra lida, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que possa falar aos nossos corações segundo a tua santa vontade, para a glória e louvor do teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, é interessante esse texto da palavra de Deus e me chama muito a atenção esses versos. Geralmente, nós pregamos não o texto inteiro, geralmente, no geral, se lê até a resposta ao chamado.
de Isaías, ele dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Porém, quando nós nos deparamos com essa visão do profeta Isaías, é uma visão que mexe com as suas emoções, mas mexe também com a nossa emoção, porque fala também a respeito do chamado de Deus, e todos nós temos um chamado específico para ser desempenhado para a glória de Deus e louvor do seu nome, e isso trabalha muito no nosso coração, de forma que faz com que possamos entender que a experiência mística, a experiência espiritual é algo tão necessário para a vida de cada um indivíduo. Mesmo você que já está há alguns anos nessa igreja, talvez desde o início, quando tudo começou, quando era uma só congregação ainda, ou até mesmo um ponto de pregação, se começou assim, como quase todas, inicia desse jeito, e você está aqui há 37 anos, ou a mais, há 40, ou 40 e alguma coisa, nesse desenvolvimento, você precisa ter uma experiência com Deus. Contínua, não é viver por experiência, mas ter algumas experiências com Deus. Isso faz com que a nossa vida seja revigorada de forma espiritual. Isso traz um ânimo magnífico e extraordinário. Porém, quase todas as grandes experiências acontecem em momentos de crise. E com isso eu não estou te incentivando a viver uma crise, mas buscar a experiência que John Wesley falava muito, e que algumas vezes nós desprezamos essa ideia, mas há uma necessidade humana ter uma experiência com o sagrado, ter uma experiência com o divino, ter uma experiência com Deus. Essa experiência acontece em uma crise. O texto começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O rei Uzias era um rei magnífico, foi um rei extraordinário. Ele tinha reinado 52 anos sobre Israel, um tempo enorme, e fez grandes coisas, foi um grande instrumento de Deus, apesar do final da sua vida não ser tão agradável e tão bonito como foi todo o seu reino. Ele era um homem que se dedicou a sua vida a governar o povo de Deus segundo a vontade de Deus. Isso levou uma prosperidade muito grande naquela nação. Isso gerou paz no coração de cada indivíduo, a estabilidade com qual a vida estava fluindo no período dele reinar. Mas, de repente, esse homem morre. E a morte, ela traz consigo algumas coisas que mexem profundamente no íntimo de algumas pessoas. Imagine Isaías, que ele não só é chamado para profeta, mas ele faz parte da realeza, ele é primo do rei Uzias e é alguém muito próximo. Possivelmente a morte mexeu nas suas emoções, mas não era só na vida dele que era próximo, mexia na nação, trazendo uma ideia de incerteza, instabilidade a respeito do futuro. Trazia consigo também uma incerteza espiritual, porque o que será de amanhã? O que irá acontecer amanhã? Quando eu vinha com o Felipe no carro, nós conversávamos sobre a situação do nosso país. A incerteza política, econômica, a falta de esperança que muitas vezes bate no coração, a ideia de uma economia que tem levado cada vez mais pessoas ao abismo financeiro, e isso talvez nos faz perguntar: aonde vai parar uma situação dessa maneira? Aonde iremos chegar? Aonde
vivemos a uma crise jurídica, a uma crise econômica, a uma crise política, e traz consigo crise financeira e outras crises desencadeando na vida dos indivíduos. E com eles acontecia tudo isso antes de ocorrer. Havia um sentimento a respeito da incerteza. E isso causava muito dano, isso causava muita tristeza. Havia a ideia de um rei que iria reinar, o filho de Osias, ainda muito novo, sem experiência, em um período onde estava ocorrendo rumores de guerra. E é nesse momento que ele tem uma visão de Deus. Eu quero ministrar o meu e o seu coração. Você precisa de uma visão de Deus. De um Deus que está governando tudo, de um Deus que não perdeu de nenhum momento a direção da história. Um Deus que está sentado no trono. E para Isaías isso era muito forte, porque o rei morreu, mas Deus se apresenta a ele como um rei soberano, um rei maior, que está vivo, está sentado, está atuante, está dirigindo, está governando de forma plena e total. Sabe, irmãos, isso traz consigo não só uma ideia de ver quem Deus é em relação à sua soberania e ao seu reinado supremo, mas traz consigo uma ideia de alívio, de entender que esse rei que domina tudo e domina todas as coisas, que a sua glória enche a terra, como o texto cita. Esse Deus é o Deus que governa tudo. É esse Deus que, em meus infortúnios da vida, os dissabores, as tristezas, as perdas, as incertezas, Ele continua governando. Ele é o Deus. E nós precisamos acreditar nisso. E precisamos confiar nisso. E precisamos enxergar e ver Deus assim, com essa profundidade. Ele vê Deus sentado, reinando, as abas das suas vestes enchem o templo. Ele vê serafins cantando, e ele faz uma descrição dos serafins, da reverência e do louvor. E esses serafins cantavam a esse Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando os anjos falam assim, há um tremor. As bases do limiar se moveram. Então é uma experiência onde ele está vendo Deus, está ouvindo anjos cantando, mas há um abalo que ele pode sentir. Isso causa um temor tão grande na vida de Isaías, porque a Shekinah de Deus, a glória de Deus, invade aquele templo. Imagine quantas vezes Isaías leu a respeito da glória de Deus no tabernáculo. A glória de Deus invadindo o tabernáculo. Imagine para Isaías o quanto isso traz consigo uma profundidade. Talvez ele nunca tinha visto a Shekinah de Deus, que era uma fumaça que invadia. Que na construção do templo, quando a Shekinah vem, diz que ninguém consegue ficar de pé diante da glória de Deus, da manifestação gloriosa de Deus naquele lugar. Então ele vê um Deus rei, um Deus que tem toda a majestade, tem todo o governo, todo o domínio sobre tudo, sobre todos, e a sua glória enche todo o lugar da terra. Mas ele vê um Deus santo, onde é louvado a sua santidade, onde foge da mentalidade comum de Isaías, essa ideia de um Deus santo, santo e santo.
Porque no hebraico não existe o superlativo como no português. Então o termo usado é um dual para dizer que uma coisa, digamos, essa mesa é forte. Aí dizia, é forte, forte. 2 vezes. Era uma repetição. Mas nada no meio da história tinha citado para dizer que é muito ou muitíssimo. 3 vezes. Faz com que a realidade mental dele e acadêmica dele venha mexer de tal forma ao ponto dele entender que aquele Deus era tão santo que não tinha como explicar a sua santidade. E ele está vendo esse Deus santíssimo. E quando ele vê esse Deus, ele começa a ter uma visão de si mesmo. Ele diz, ai de mim, porque estou perdido. Verso 5. E eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele olha para ele diante de um Deus santo, Rei, governador, soberano, que dirige tudo. E ele enxerga o seu pecado. Algumas vezes, no decorrer dos anos, nós cultuamos a Deus 2, 3 vezes, 4 vezes na semana, algumas pessoas uma vez. Nós acostumamos com o sagrado. E não enxergamos mais o quanto esse lugar é santo. Mas não por causa de bancos, tijolos, cimentos, mas por causa da presença de Deus. Quantas vezes entramos em uma igreja e não entendemos que Deus está ali manifestando o seu poder e sua graça? Quantas vezes entramos e não olhamos para nós e diante da santidade de Deus não enxergamos o quanto somos pecadores? E algumas vezes, no momento de oração silenciosa, que é o momento de contrição, nós fazemos isso de forma mecânica e ritual, é um puro ritual, onde de fato não abrimos os nossos corações, reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas limitações humanas, diante de um Deus santo, poderoso, presente, real, que está nesse lugar. Precisamos ver Deus, mas ver quem somos. E quando nós enxergamos quem somos, nós não achamos bondade nenhuma em nós. E deve ser assim. Imagine o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, um grande teólogo, um grande missionário, um grande plantador, um homem estrategista. Ele olha para si mesmo e ele diz, eu sou o pior dos pecadores. E quando eu olho a vida de Paulo e olho a minha vida, meu Deus do céu, se ele era o pior e eu. Quando vejo o quanto ele fez, o quanto ele serviu e vejo o quanto eu faço, o quanto eu sirvo. Mas comparando com Deus, comparando com Jesus, imagine quanto isso fica mais forte e quanto levaria em nós esse senso de humildade, esse senso de reconhecimento do nosso estado pecaminoso, lamentável. Então, em todos os cultos, em todos os momentos de contrição, seria o momento de rasgar os nossos corações diante de Deus e dizer, Senhor, se propício a mim, pecador, está nesse lugar por conta da tua misericórdia, por causa da tua bondade, do teu amor, do teu favor. Quando nós olhamos para nós, quando você olha para você, como você se enxerga? Será que você se enxerga assim? Eu não sou como os demais pecadores, que em um dia de domingo
estão em qualquer outro lugar pela manhã, menos na igreja. Vocês enxergam assim? Diante da santidade de Deus, ele se enxerga o quanto ele é pecador. Mas ele não só vê Deus e vê o governo, o domínio de Deus e a santidade de Deus, ele vê a si mesmo, mas ele vê o povo aonde ele está inserido. E quando ele enxerga o povo aonde ele está inserido, ele percebe que o pecado dele é o mesmo pecado do povo, como se fosse uma influência cultural de forma pecaminosa na vida de todos os indivíduos. Ai de mim, porque estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, o verso 5 diz, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Sabe, nós precisamos enxergar a nossa cidade, enxergar as deficiências da nossa cidade, possivelmente é a minha e a sua. Precisamos enxergar o nosso povo, e quando nós enxergamos o nosso povo, nós vemos o quanto o povo necessita desse Deus, o quanto eu devo ser luz do Senhor, o quanto eu devo ser um agente de Deus, o quanto eu devo ser um atalaia do Senhor nesse lugar, ministrando as verdades de Deus, semeando o amor de Deus e servindo com toda a dedicação, saindo das quatro paredes e abençoando a cidade de Jundiaí. Lembrando que esse símbolo de uva que tem nessa cidade e que é muito representado aqui na igreja, tem de ser um fato marcante na minha vida. Porque Jesus, na ceia, ele utiliza essa ideia, e na palavra de Deus também, que o seu sangue vai ser vertido como o suco da uva precisou ser esmagado. E eu não sirvo o povo, e eu não olho o povo, eu não me enxergo, e eu não enxergo as necessidades da cidade. E eu não faço nada. E aí eu vivo em um meu reduto, no meu mundinho, na minha comunidade, e eu acho que a vida tem de ser algo individual em vez de coletivo. Cada um tem de viver do seu jeito, da sua forma, e fazer o que acha melhor, e segundo os seus princípios, viver segundo a vontade de Deus. Mas isso não traz consigo uma ideia de olhar para a cidade e ser servo dela. E a igreja precisa servir. A igreja precisa abrir as portas, ou a igreja precisa sair das paredes e influenciar a cidade. E nós precisamos entender isso, mas para isso, você precisa ter uma visão de Deus, que mostre quem Deus é, que mostre quem você é, mas uma visão de Deus que venha mostrar como é o seu povo, como é a sua cidade, quais são as suas necessidades. Sabe, irmãos, nós paramos algumas vezes de enxergar desse jeito. Paramos algumas vezes de entender o nosso chamado. Paramos de compreender que Deus nos chamou para ser luz e sal da terra. E quantas pessoas precisam enxergar o brilho de Cristo, o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo, a bondade de Cristo, e eu posso ser um agente disso. E aí não serão 37 anos, serão muitos e muitos anos, onde Cristo é glorificado por essa igreja, não porque Deus me alcançou aqui, mas porque Deus me fez um agente de alcançar outras vidas e outras pessoas. Esse texto, ele não só mostra essa ideia dessa tríplice visão, mas esse texto mostra a ideia da misericórdia de Deus. A palavra de Deus, quando ele diz isso, o verso 6 vai dizer que um dos serafins voou, pegou uma brasa viva do altar de Deus com antenas e trouxe até a boca de Isaías e purifica o seu pecado, demonstrando a misericórdia de Deus, que
Ninguém poderia ter uma visão, uma teofania de Deus e ficar vivo. Aonde a Shekinah de Deus surgiu, o povo caiu. E ele ainda está em pé. Apesar de ter essa visão gloriosa de Deus, de si mesmo, do povo, ele continua do mesmo jeito. Ele clama, porque ele entende que ele pode morrer. Mas Deus é misericordioso. E ele vai e perdoa os seus pecados. Manda um anjo tocar com a brasa e dizer: os teus pecados estão perdoados. Eu preciso me enxergar como um pecador, mas eu preciso ver a misericórdia de Deus que nos perdoa, que nos lava, que nos redime. Eu preciso entender que eu sou justificado em Cristo Jesus e pelo sangue de Cristo Jesus eu fui lavado completamente, fruto da bondade, do amor misericordioso de Deus, que sempre age de misericórdia com a nossa vida. Depois disso, você continuar lendo o texto, você vê que o texto, depois disso, Isaías ouve a Trindade. O texto diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí é um plural, é mais de uma pessoa conversando. Até esse momento, ele viu Deus, ele viu anjos cantando, ele viu a si mesmo, ele viu a cidade. E enxergou a cidade. Mas ele não viu Deus falar nada. Ele viu Deus sentado, mas ele não ouve Deus falar nada. Agora ele é perdoado. Ele é reconectado com Deus. E essa conexão faz com que ele possa ouvir o Deus triuno falar: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele, de prontidão, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós que somos lavados, redimidos, experimentamos a misericórdia, a bondade, o favor, o perdão dos pecados. Precisamos entender que Deus está falando o tempo todo e precisamos ouvir a sua voz, ouvir a sua direção, o seu norte para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa igreja. E precisamos ter uma disposição de prontidão, dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. E Isaías disse isso sem compreender ainda a missão. A missão de forma direcionada para Isaías. Não é a mesma missão para todo mundo. Mas essa missão de forma direcionada, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E depois ele ouve a missão. E a missão foi o seguinte. Deus diz bem assim: você vai pregar. E o povo não vai ouvir o que você pregou. Você vai fazer alguns sinais. E o povo não vai enxergar a minha ação. Eu vou endurecer o coração do povo, para que eles não se convertam, para que eles não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e se convertam com o coração. Você vai pregar, porque eu quero que você pregue, porém a sua mensagem não dará frutos. Quer ser um pastor assim, Thales? Eu não gostaria de ser um pastor desse jeito. Mas isso não quer dizer nada a respeito do ministério, porque o ministério de Deus ou o crescimento da igreja não tem a ver com o homem. O sucesso no ministério não tem a ver com números, tem a ver com obediência ao princípio de Deus e à verdade de Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mesmo que a tua mensagem seja de juízo, mesmo que a tua mensagem não venha fazer nenhuma diferença na vida dos outros, eu irei fazer o que o Senhor mandar. Eu irei aonde o Senhor deseja.
E essa deveria ser não só a atitude de um profeta, mas a atitude da igreja do Senhor Jesus, que ouve a voz de Deus e é direcionada por Deus, que foi perdoada por Ele, que já contemplou a glória, a majestade, a grandiosidade desse Deus. Dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas algumas vezes nós estamos tão preocupados com os nossos mundos, que nós não queremos nem servir mais. Não queremos servir nem na comunidade. Piorou a comunidade maior, a cidade. E ainda, quando servimos, nós queremos ser reconhecidos pelo que fazemos, em vez de dar glória a quem é devido. Irmãos, precisamos entender essa mensagem de Isaías, que é uma mensagem de advertência, é uma mensagem de juízo. E ele, quando ouve Deus falar isso, que ele vai pregar desse jeito, e que esse era o chamado dele para ele, ele diz: Senhor, até quando isso? Vai ser pouco tempo, assim, só alguns meses? Até quando isso vai acontecer? E aí o negócio piora, porque Deus diz: você vai continuar pregando esse sermão duro, de julgamento, de juízo. Sabe até quando? Até que a cidade inteira seja destruída, as cidades todas fiquem sem moradores, a tal ponto que não haja nenhuma esperança. E quando você lê Isaías, de uma forma comum, quando eu leio Isaías e lembro de Isaías, sabe o que me vem à mente quando eu leio Isaías? Não é a mensagem de juízo de Isaías. É a mensagem de esperança que Isaías faz. E Deus está chamando para uma mensagem de juízo. Mas quando nós lemos Isaías, nós lembramos do seguinte: um filho se nasceu. O governo está sobre os seus ombros. E o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós lembramos de Jesus quando lemos Isaías. Quando lemos Isaías, nós lembramos da profecia que diz: a virgem conceberá e dar luz a um filho, e porá o nome dele Emanuel, que será Deus conosco. Quando nós lemos Isaías, sabe o que vem à nossa mente, principalmente a minha? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, a pôr em liberdade os cativos. Ou talvez Isaías 53, que fala a respeito do amor de Deus a dar a Jesus e o sofrimento que Jesus teve por mim na cruz. Então, quando nós olhamos a mensagem de Isaías, nós lembramos da promessa do Espírito Santo, nós lembramos da promessa de Cristo, nós lembramos do amor de Deus, mas algumas vezes, ou a maioria das vezes, nós não lembramos do que Deus nos chamou para fazer: pregar juízo. E a mensagem de Isaías foi uma mensagem de juízo. E foi dura a mensagem. Causava arrepio, dor. Imagine um povo com incertezas, ouve uma mensagem dizendo: está ruim, o negócio vai piorar ainda. Mas Deus continua governando. Deus continua no trono. Deus dirige todas as coisas. E nós, como povo de Deus, precisamos entender que, apesar da mensagem de advertência, a palavra de Deus nunca termina em juízo somente. Você lê Apocalipse, você fica abismado com tanta coisa acontecendo, daqui a pouco tudo se renova. Amor, misericórdia de Deus, uma nova oportunidade, uma nova chance, uma esperança, e nós vivemos esse momento. Aquele povo chegou à ruína total. Israel foi dizimada, foi destruída. A cidade só é reconstruída, o povo foi levado para o exílio, só é reconstruída no tempo de Neemias. Anos e anos, o juízo de Deus sendo
aplicado na terra a partir de uma mensagem que foi recebida em um chamado. Mas essa mensagem trazia esperança. Esperança de um Deus todo-poderoso, esperança de recomeço, esperança de fé, porque o texto diz assim: se a árvore for cortada, o último verso de Isaías 6, vai ficar o toco. A santa semente é o toco. Há uma esperança de renascer a árvore. Jesus é a santa semente da qual Isaías está falando pelo povo. E diante dessas verdades a respeito do nosso Deus, do seu amor, da sua misericórdia, da tua bondade, apesar do juízo, nós devíamos olhar sempre para a santidade de Deus. Nós devíamos obedecer mais a Deus e o seu chamado, e deveríamos proclamar a verdade de Deus, uma verdade em Jesus, uma verdade do Deus Todo-Poderoso, do Deus presente, do Deus conosco. Nós precisamos enxergar Deus em Jesus. A visão de Deus revelava Jesus, e a visão de Jesus, o entendimento de quem é Jesus, nos revela quem é Deus. Jesus disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. Nós precisamos olhar para nós mesmos e sermos confrontados pela santidade do Senhor Jesus, e precisamos olhar o mundo com o olhar de Cristo, olhar de amor, de bondade e de misericórdia. A história de Isaías me desafia e desafia você a viver em santidade, em obediência ao chamado, mas em proclamar a verdade todos os dias. Porque o nosso Redentor vive. Ele está entre nós. E apesar de algumas vezes e algumas situações e infortúnio na vida parecer que não há mais esperança para nada, há uma esperança na santa semente que é Cristo. E Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua vida, mas você nunca deve perder a visão de quem Deus é, de quem você é e o que Deus deseja fazer com quem você é e aonde você está. E assim a igreja, 37 anos, ela se torna relevante, entendendo o que ela deve fazer nessa cidade. Ouça a voz de Deus. E se você é remido, você ouve, você responda à voz de Deus em obediência. E certamente Deus vai usá-lo como instrumento de Deus, ou continuar usando, sempre e para a glória de Deus. Deus os abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos orar, acreditando na esperança que temos no nosso Deus, no Deus que governa tudo. E apesar das tristezas, dissabores, perdas ou incerteza da vida, nós temos esperança que o nosso Deus continua governando, que o Senhor Jesus está conosco, o seu Santo Espírito está na nossa vida todos os dias. Precisamos ouvir cada vez mais a direção dele e obedecê-la, em nome de Jesus. Você poderia conversar com Deus nesse instante? Depois eu iria romper o silêncio, fazendo uma oração audível, mas eu quero que você possa enxergar Jesus nesse lugar. E não só enxergar Jesus, enxergar a si mesmo. E pensar no que você pode fazer por essa cidade. Deus, diante da tua presença, ó Deus, podemos contemplar a tua santidade. Senhor, podemos entender o teu amor sacrificial.
podemos compreender a tua misericórdia e bondade sobre as nossas vidas cada dia, cada momento da nossa história. Precisamos entender, ó Deus, que não podemos fazer nada sem o Senhor e não podemos mudar nenhuma situação se o Senhor assim não fizer. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque somos desobedientes, somos ingratos, não servimos como devia, não te louvamos como devia, não te adoramos como devia. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas omissões. Ajuda-nos, ó Deus, com sua infinita bondade e seu amor, a vivermos para a tua glória, onde o Senhor seja louvado, onde as pessoas possam ver a tua imagem em nós e ver a tua glória, a tua bondade, o teu amor através de nós, Pai. Obrigado pelo perdão, obrigado pela tua presença. Usa o teu povo como instrumento nas tuas mãos e que possamos ter sempre disposição para te servir em prontidão, dizendo: eis-me aqui. Desperta os seus dons, os talentos na vida da tua igreja e usa os teus servos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém.